Seguindo com o programa, para a gente debater agora a vitória do Corinthians por 1-0 para cima do Flamengo na Neoquímica Arena. E quem chega para falar agora é o técnico do Corinthians, o Vitor Pereira. É no sentido de dar resposta a uma sequência de jogos muito grande, com um grau de dificuldade muito grande, no sentido de controlar o jogo, porque a partir daí controlamos o jogo, portanto estamos a ganhar 1-0, controlamos o jogo. Agora eu gostava de ter, neste momento, gostava de ter soluções para continuar a pressionar alto, continuar a jogar no campo todo, mas não é possível. Quando não é possível, temos que ter também estratégias preparadas no sentido de nos defendermos bem, controlar o jogo, contra-atacar e garantir os 3 pontos. Foi o que aconteceu. Eu estou um bocadinho cansado de emoções, para ser sincero. Precisava de acalmar um bocadinho, precisava ter mais uns dias para... Mas já temos o jogo no Santos. E aqui a minha preocupação, mal acaba o jogo, é que equipa é que eu vou jogar, que equipa é que vamos jogar no Santos. Portanto, essa é sempre a minha preocupação, o jogo a seguir, o jogo seguinte, que equipa é que nós vamos, quem são os jogadores disponíveis, quem estão em risco de lesão, com que equipa, como é que vamos equilibrar a equipa para jogar o próximo jogo, que é uma eliminatória da Taça. Apesar do intervalo do jogo, nós temos um bom resultado, mas que não, é um jogo que não se pode facilitar, Portanto, eu precisava mesmo era de acalmar um bocadinho as emoções, mas aqui o Brasil é uma montanha, é uma montanha russa de emoções. Portanto, isto é mesmo, não é fácil. Já me tinham dito, mas eu tive que vir cá para ver e para sentir. A gente começa falando aqui do Corinthians primeiro, tudo do ponto de vista do Corinthians, que venceu o jogo, e na sequência nós vamos falar tudo sobre o Flamengo também. Muito longe do que a gente imaginava para meio do ano, da escalação de um Corinthians ideal, né? Porque o Corinthians ideal não existe, né? Está no departamento médico, está quebrado, machucado. E aí muito mérito para o Vitor Pereira, muito mérito. Porque o Corinthians muda muito. O Corinthians começa com o Adson de um lado, quando você percebe o Adson já saiu da esquerda, está lá na direita. Lateral. Volta, fecha muito bem. Maturidade do Fábio Santos na cobertura. O Gabigol no segundo tempo tentando buscar um espaço entre o mesmo Adson e depois Giovani e Bruno Mendes. E caindo pelo lado, porque já tinha entrado o Pedro, mas o espaço demorava para aparecer, porque o Corinthians me parecia muito concentrado no que tinha que fazer. É incrível falar isso, eu não esperava, se eu já falei que esperava um Corinthians diferente no 11, e isso é impossível, eu não esperava esse nível de maturidade de alguns jogadores. Porque é muito comum, com essa quantidade de jogos aqui, o jogador ser forjado, mas ele errar muito. A gente não tem visto isso. A gente vê o Corinthians perder alguns jogos, porque vai perder mesmo, porque é o futebol, é normal, mas dificilmente o Corinthians erra. E alguns jogadores jovens dificilmente erram. Acho que tem um nível de maturidade fora do comum até. Me chama muita atenção como o Corinthians consegue mudar. Começa de um jeito, time bem treinado, muda né, rapidamente, bem treinado, os caras sabem o que fazer e sem um tempo para bater papo, né? Assim, não, joga a bola para longe, porque eu preciso organizar aqui. Não. Eles já sabem. A mudança já foi treinada, já foi bem organizada. Aliás, eles falam nos bastidores sobre isso, né? Isso é sobre a forma de treino, sempre ter uma coisa diferente, sempre ter uma coisa nova. E os jogadores estão gostando desse trabalho da comissão técnica do Vitor Pereira. E dentro dessa questão de maturidade do grupo de jogadores, tem vários, né? Assim, inclusive até a saída do Mantuan, acho que vai pesar. E não era um jogador que a gente falaria nessa altura do ano. Mas é incrível como o Duqueiroz me parece completamente inquestionável no ano. Indiscutivelmente, ele é um dos jogadores mais importantes da temporada no Corinthians. E um valor assim, tá pronto, inegável. Pronto. O que se compara ao André do Fluminense, né? Que eu vi de novo essa comparação hoje, durante a semana. E tem, a gente falava do Sara, do André
Dudu Queiroz, e tem um terceiro jovem aí, já eu lembro também, que está... o João Gomes. O João Gomes, que é outro também que apareceu e muito bem. Também muda de posição. Mas você vê o time, você está falando assim, o time não está pronto, não está formado, já estamos em julho. Ó, hoje eu recebi uma relação lá... Só para deixar claro, não por culpa do próprio Corinthians. Não, óbvio. Departamento médico. Então, mas dos 7 que estão no departamento médico, eu tirei o Gustavo Mantuan, que já está indo embora, Júnior Moraes, que não acrescentou, e o Luan, que não vai jogar, e teria o Paulinho ainda, que se não fosse titular seria uma ótima opção. Mas esse time ainda terá que receber, e o técnico espera muito, por Fagner, Maicon, Renato Augusto e o William. Aí são 4. E vai entrar um centroavante, o Yuri Alberto. É meio time, que ainda não trabalhou junto, que ainda ele não conseguiu fazer, que se der sorte ninguém machucar, é um outro Corinthians para o segundo semestre. Fora os jogadores que estão voltando, né? Os jogadores que estão voltando. Balbuena pode chegar, entrar também. Tem isso também. Com todos esses desfalques, o Corinthians ele completou 19 jogos sem perder em Itaquera. Não toma um gol em Itaquera desde maio. Ele quebrou um tabu que era muito indigesto. Eram 9 jogos sem vitória do Corinthians sobre o Flamengo e uma sequência de 8 vitórias do Flamengo, algumas por goleada. Várias por goleada. E um empate. Em Itaquera com show. 5, exatamente. Então o Corinthians vinha tendo muitos problemas para enfrentar, tentar equiparar alguma coisa com o Flamengo. Venceu, eu acho que competiu mais. O Cássio completou 600 jogos com a camisa do Corinthians e para mim foi o cara do jogo, foi até eleito, né, durante a transmissão. E o Fábio Santos 300. Aquela defesa no chute do Vitinho, que foi a grande chance de gol do primeiro tempo. O Corinthians demorou para finalizar, né, só no finalzinho com o chute de fora da área do Adson. O Fábio Santos completou 300 jogos. Então tem várias marcas significativas que esse Corinthians está alcançando na mão do Vitor Pereira, que de fato ele está quase que tirando leite de pedra. A pontuação, a classificação do Corinthians, ele mesmo chegou a dizer, né, que se não fossem os miúdos, o Corinthians estaria brigando na parte de baixo da tabela. E ele coloca o Corinthians numa posição nobre, mantém ali, né, essa posição de destaque. A rodada foi muito boa para o Corinthians, né? Muito. Para quem está pensando na parte de cima da tabela... Corinthians e Fluminense lucraram com, digamos, tropeços dos 3 principais postulantes ao título no começo do campeonato. Ele superou o Flamengo, esse rival histórico, e contou também com os tropeços, os empates de Galo e de Palmeiras. Portanto, o Corinthians classificado para as quartas de final da Libertadores, quando pouca gente acreditava, diante dos desfalques que tinha, sobretudo no jogo da Bomboneira, né, e encaminhou a classificação, vamos dizer assim, na Copa do Brasil, com uma goleada sobre o Santos, né, tá virtualmente classificado, e essa posição nobre do brasileiro. Que corintiano, há alguns meses, acreditaria nessa série de resultados, de classificações e de posição na tabela? Realmente é um Corinthians surpreendente. Pois é, antes da gente falar do Flamengo, ainda mais um pouco do Corinthians, que além de ter vencido a partida, está a 1 ponto do líder do campeonato, o Palmeiras, né? Depois dessa vitória, vai para 29, o Palmeiras com empate ficou com 30 pontos. E eu gostaria que vocês falassem, é claro que o campeonato ainda tem muito pela frente e tudo mais, mas para o torcedor do Corinthians, vem aí Yuri Alberto, né? Agora já apresentado, o Balbuena, parece que está chegando aí também. O torcedor está assim, escuta, estamos brigando pelo campeonato, estamos brigando para ser campeão brasileiro, independente do que vocês pensavam antes de começar o campeonato. Mas hoje, o André Kfouri, é para levar a sério essa questão do Palmeiras, do Corinthians também brigando pelo título do Campeonato Brasileiro? Eu não sei se o campeonato do Corinthians é para brigar pelo título. Eu tenho dúvida, porque a minha questão principal é por quanto tempo o Corinthians vai ter essa energia que o leva hoje à vice-liderança. Jogos em que existe essa transformação da infelicidade de alguém na felicidade do time do Corinthians, como você falou no início do programa. E me surpreende, assim, eu concordo plenamente com o Rodrigo. No início da temporada eu pensava que o Corinthians seria um time um pouco mais candidato às Copas do que o Campeonato Brasileiro, justamente porque para ser campeão brasileiro é preciso ser muito bom durante muito tempo. Não via profundidade no elenco e os problemas de montagem do elenco do Corinthians são claros. Os chamados medalhões, os jogadores que foram contratados no ano passado para mudar o patamar do Corinthians tecnicamente e que levaram o Corinthians com outra comissão técnica à 4ª posição no último Campeonato Brasileiro,
eles não estavam em campo, eles não estão em campo, eles não estão conseguindo, por diversas circunstâncias, sustentar a sua assiduidade no time. E o time já é outro, o time já nem conta com eles, já afastou a possibilidade de tê-los em maioria, então jogam 2, outros 2 esperam, muitas vezes não estão disponíveis. Então é uma outra administração do elenco em relação àquilo que se imaginava. Mas, inegavelmente, o Corinthians está brigando. É o campeonato achatado, como a gente já falou várias vezes. Nessa rodada, os times que estavam acima desperdiçaram pontos, o Corinthians conseguiu vencer de novo e está sustentando essa posição. Mas eu não estou convencido que o campeonato do Corinthians é para tentar ser campeão brasileiro. Eu acho que é para a parte de cima da tabela, é para a vaga na Libertadores, mas não necessariamente para ganhar o troféu. Eu acredito ainda que o Corinthians, até pelas dificuldades de montagem de elenco, até pela dificuldade atual também de departamento médico, que o Corinthians é muito forte para Copas. Eu tenho mais dúvidas no Campeonato Brasileiro. Sim, mas vem cá, o turno está acabando. E o Corinthians, se ele não é líder, ele já foi por um bom tempo, ele está muito perto da liderança. E a gente sabe que no tal campeonato achatado, e a gente vê agora claramente o Palmeiras passar por isso, o líder, quando ele vem numa sequência de 3 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro, a bola está na mesa, Preto. O Corinthians só não pode ficar muito longe da distância. A gente sabe do poder do Corinthians, especialmente jogando em casa. O Rodrigo já trouxe um número que é impressionante. O time não toma gol em casa. E é o Corinthians. Você não pode esquecer dessa camisa. Você não pode esquecer da história. Eu ainda tenho um pé atrás com o Campeonato Brasileiro. Mas esse pé já esteve mais atrás do que ele está hoje. Fala, fiel. O que você achou da vitória do Corinthians sobre o Flamengo, mantendo essa grande invencibilidade do Vitor Pereira na Neoquímica Arena? Comente aí. Vou deixar os créditos da programação da ESPN Brasil aqui na descrição. Deixe seu like e se inscreva no canal. Então até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai Corinthians!